Então vamos falar sobre a pastoral. Vamos lá. O que é a pastoral? O que faz a pastoral? Como se aproximar da pastoral? Então, a pastoral surgiu por causa de São João Paulo II. Em 84, ele falou uma frase muito forte em uma conferência lá, que a droga é um mal e ao mal não se dá trégua. Ótima frase. A partir daquilo ali, foi despertando no mundo todo católico essa luta. Em 97, Dom Irineu, bispo de Linz, ele articulou, né, isso, ele começou ali a formar a pastoral da sobriedade. E aí de lá para cá, a pastoral vem agindo, sabe? Hoje, tem aí, em quase todos os estados tem pastoral da sobriedade. No estado do Rio de Janeiro, tem em torno aí de umas 75 paróquias, eu creio, entre reitoria e paróquias, quase paróquias, né? Ela está presente em 67. Então, assim, é algo, isso de 2003 para cá, né? 2003, 2004 para cá. Então, é algo que está crescendo muito. E a pastoral da sobriedade, ela trabalha com os 12 passos, igual ao AA. Porém, esses 12 passos são baseados na palavra de Deus, naquilo que Cristo deixou para a gente, nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, a gente aprende muito sobre Jesus Cristo ali, né? Vivendo os 12 passos, desde o admitir, vem o admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar e renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Então, nesses 12 passos, a gente vive várias experiências fantásticas. O primeiro é o admitir. Se eu não admitir que eu tenho um problema, como que eu vou curar isso? Ou buscar uma solução para esse problema? É igual eu ir no médico. Eu estou com uma dor no meu corpo. Eu chego lá e falo assim, não tenho nada não, doutor. Ele fala, então vai embora. Você veio fazer o quê? Que não precisa te visitar. Sabe? É nesse sentido. Se eu não identificar que eu tenho um problema e que eu preciso cuidar desse problema, e a dependência química, ela é um problema, ela é uma doença que se instala. E a pessoa deixa a sua vida social, deixa o seu emprego, deixa tudo. Adailton, com certeza, alguns dos amigos que estão assistindo a gente agora no podcast devem ter essa dúvida também. É exatamente a mesma coisa AA e pastoral de sobriedade? Não. Como é que funciona? Você tem alguma vivência de AA? Eu tenho alguns conhecidos que já participaram do AA. Sim. Então, lá é o poder superior. Né? Não foca muito em Deus, é mais livre. Né? Então, assim, é algo que abrange algo no que a pessoa encontrar de poder superior, ela se agarra aquilo ali e fica. Entendi. Já a pastoral da sobriedade 100% voltada em Deus. Sempre para Jesus Cristo, para Deus. Então a gente tem isso. E esses 12 passos é algo que a gente vai vivendo ao longo de ciclos. Né? São ciclos que duram mais ou menos aí 3 meses. Fatalmente esse primeiro passo deve ser o mais complicado, né? Porque, cara, você admitir que você tem problema. A gente está usando o álcool como exemplo, né, gente? Mas é aquela história do beber socialmente, que tem muita gente que acha que bebe socialmente, mas já é alcoólatra. Já está alcoólatra. Né? E eu vou te falar um detalhe interessante. O índice de atendimentos nossos é mais com outras dependências do que com propriamente dependência química. Por exemplo? Pornografia. Uhum. Procuram lá? Também. É mesmo? Porque a pastoral da sobriedade, na realidade, ela é para cura interior. Ela não trata só dependência química, mas as pessoas têm algo como sobriedade, como a gente estava falando, né? E pensam logo em uma substância química, mas não é. Sobriedade é equilíbrio. Uhum. A palavra sobriedade é isso, é você ter um equilíbrio. Uhum. E o equilíbrio em tudo aquilo que você for fazer, inclusive ser cristão. Né? Na oração da pastoral da sobriedade tem isso. Então, quando eu perco o equilíbrio, todo o meu corpo padece, minha alma padece, meu espírito também. Então, se eu não buscar esse equilíbrio, e aí que vem os 12 passos para eu ter esse equilíbrio, e a cura interior, por exemplo, eu posso ter um trauma de infância, ao qual eu fui buscar uma dependência química para suprir isso. Perfeito. Para tapar essa lacuna.
De repente minha mãe morreu, meu pai morreu. Ou no meu caso, por exemplo, houve uma separação. Eu fiquei com a falta do meu pai e eu fui numa substância química para que eu pudesse suprir a falta do meu pai. Ou de repente é uma falta de dinheiro, uma falta, sei lá, uma série de situações, sabe? Então, muitas pessoas buscam por fuga. Fuga de uma realidade. E como é que essas pessoas buscam? Como é que elas procuram? Porque assim, eu te falo porque assim, vamos supor, igual você falou que tem o problema da pornografia. Como é que essa pessoa chega pra você? Cara, eu tô com um problema. Ele chega mesmo e se abre ou alguém te dá o feedback? Quando é uma dependência química, geralmente é a família que procura. Sim. Né? Porque não aguenta mais. Sabe? De ver aquela pessoa sofrendo ou quer se livrar de um problema. Porque tem uma diferença entre a pessoa querer ajudar e se livrar de um problema, né? Então, muitas pessoas jogam pra gente. O famoso santo de casa não faz milagre. Já tentamos de tudo, não tá dando certo. Vamos buscar novos caminhos agora. E aí, se não der certo na pastoral, aí tem as casas de acolhimento, como eu tenho aqui em Betânia, aqui em Cimento Paraíso, né? Que é um exemplo. Que é um exemplo. Lá eu gosto de ir lá, eu vou lá direto, sabe? E tem muita gente lá? Hoje está com 4. Mas já teve muito mais. Porque a casa é pequena, a casa ela só comporta 8, sabe? Mas a casa mesmo que vai ser, se eu não me engano, são para 20 ou 30. No mesmo terreno? Sim. Entendeu? Então, assim, e aí tem vários tipos de forma de ajudar. Tem o próprio conselho depois da reunião, né, que a gente faz reuniões semanais. E ali a gente senta, assim, bate um papo, lê a palavra de Deus, né, a gente partilha quem quer partilhar, a gente faz as nossas orações. Então ali a gente conversa e a pessoa vê que tem outras pessoas da mesma forma. Geralmente a pessoa não sabe que tem uma dependência de pornografia. Ela acha que não tem. Às vezes ela vai por causa de uma dependência química, ou até o familiar vai por causa de uma pessoa, como já aconteceu várias vezes, e na reunião ela identifica que ela tem também problemas. Porque todos nós temos uma dependência, ou várias dependências. Sim. Seja química ou não. Então, de repente, eu creio eu, já deve ter acontecido, o sujeito vai para resolver um problema e descobre que tem uma renca. Sim. E geralmente é mais. A dependência química, eu falo para você que ela é a ponta do iceberg. Ela não é o problema principal da pessoa, não é. E não adianta você cuidar somente de uma dependência química. Por quê? É igual, vou te dar um exemplo aqui muito claro. Você está com vazamento na sua casa lá. Tem um cano quebrado. Você vai lá e coloca a mão no vazamento. Você reduz o fluxo. Mas não resolveu. Se não for na fonte, não adianta. Você tem que fechar a fonte. E a fonte é o quê? Aí a pessoa que tem que identificar. Pode ser um trauma, pode ser uma fuga, pode ser qualquer coisa. E aí, esses 12 passos, ela ficando lá, ela começa a identificar algo que ela de fato precisa mudar nela para que ela possa viver melhor. É de fato ter um programa de vida nova, ter uma vida nova, ter algo diferente na vida dela. Se ela não está gostando da vida que ela está levando, ela pode ter uma vida diferente. Lá a gente só mostra o caminho. Ninguém obriga ninguém a seguir. A gente mostra a porta, ó, tem essa porta aqui. Você entrou nessa daí, né? Show de bola. Você agora tem essa aqui. Se você quiser vir para cá, estamos de braços abertos e de portas abertas para te receber. Sim, e como chegar até você? Bom, a gente, como eu falei, através da família, ou até a pessoa às vezes chega pra gente e fala. Não, sim. E a gente chama para as reuniões semanais que nós temos. Ele tá falando meio, a parada meio fixa. Se eu quero te procurar, eu quero te procurar, como é que eu te acho? Eu telefone, eu vou direto na paróquia. Você pode ir na secretaria da igreja. Quando a pessoa não me conhece, não tem meu número, não conhece ninguém que me conheça ou que conheça alguns dos agentes, vai direto na igreja lá e lá eles vão indicar a pastoral da sociedade. É gratuito, é importante essa pergunta, gratuito, porque tem gente que acha que totalmente gratuito. Reuniões semanais? Terça-feira tem, às 7 horas ali na igreja, na Matriz. Na hora do nosso podcast? Toda terça-feira tem. Flavinho, vamos ter que mudar o... E aí acontece o seguinte... A gente salva vários amigos, a gente muda o horário do podcast. Toda terça mesmo. Na terça-feira de carnaval a gente está lá. Chuva, sol, onda de calor. Neve, a gente está lá. Legal, é isso aí, pô. Entendeu? Por quê? Porque a gente entende o seguinte, eu convidei algumas pessoas. Não sei o dia que elas vão.
E se elas forem no dia que tiver fechado? Como já aconteceu uma vez, uma pessoa de ir, foi, tudo, participou, depois ela falou com a gente, falou, rapaz, naquele dia que eu fui, eu estava decidido a me matar. Mas eu resolvi ir lá. E aí? Vou dar a cartada final aqui agora. E se chega e tá fechado? Nossa, velho. Sabe, cara? Então são coisas... Assim, a gente não brinca.